Se você morresse amanhã, o que mudaria hoje? Esta pergunta mudou completamente minha perspectiva de vida. E nos próximos 15 minutos, ela vai mudar a sua também. A maioria das pessoas vive como se tivesse garantia de mais 50 anos. Elas adiam sonhos, evitam conversas difíceis, trabalham em empregos que odeiam e desperdiçam fins de semana assistindo séries que nem gostam tanto assim. Mas aqui está a verdade que ninguém quer encarar. Nós não temos garantia de nada. Zero. E essa negação coletiva da mortalidade é exatamente o que nos impede de viver de verdade. Eu costumava ser uma dessas pessoas. Vivia no piloto automático, sempre planejando para um futuro que talvez nunca chegasse, enquanto o presente escorria pelos meus dedos como areia. Até que um dia, aos 32 anos, recebi uma ligação que mudou tudo. Um amigo próximo, da minha idade, alguém que estava sempre fazendo planos para quando tivesse mais tempo, morreu de um ataque cardíaco fulminante, na mesa do trabalho, numa terça-feira comum. E ali, no velório dele, olhando para aquele caixão, essa pergunta me atingiu como um soco no estômago. Se eu morresse amanhã, o que mudaria hoje? Nos próximos 15 minutos você vai descobrir, não apenas porque essa pergunta é tão poderosa, mas como usá-la para transformar radicalmente a qualidade da sua vida. Estas não são reflexões filosóficas vazias ou autoajuda genérica. São insights práticos, baseados na ciência da psicologia da mortalidade, que vão te dar clareza sobre o que realmente importa. E no final, você vai entender por que as pessoas que encaram sua mortalidade de frente vivem vidas mais plenas, mais corajosas e infinitamente mais satisfatórias. Aqui está algo que poucos falam. Nosso cérebro tem um bug evolutivo. Ele não consegue processar nossa própria mortalidade. É como se houvesse uma parte primitiva da nossa mente que realmente acredita que somos imortais. Os psicólogos chamam isso de teoria do terror da gestão. Basicamente, nós desenvolvemos mecanismos de negação sofisticados para não pensar na morte, porque se pensássemos constantemente nela, seríamos paralisados pela ansiedade. O problema é que esse mecanismo, que deveria nos proteger, na verdade, nos prejudica. Ele nos faz viver como se tivéssemos tempo infinito. Vou ligar para minha mãe mais tarde. Vou começar aquele projeto no próximo mês. Vou mudar de carreira quando estiver mais preparado. Sempre depois, sempre mais tarde, sempre amanhã. Mas e se não houver amanhã? Estudos mostram que pessoas que foram diagnosticadas com doenças terminais relatam, paradoxalmente, os meses mais significativos de suas vidas após o diagnóstico. Por quê? Porque a proximidade da morte destrói a ilusão da imortalidade. De repente, cada dia importa. Cada conversa tem peso, cada escolha se torna deliberada. A pergunta é, por que esperamos uma sentença de morte para começar a viver de verdade? Aqui está um exercício poderoso que mudou minha vida. Escreva seu próprio obituário. Não é mórbido, é libertador. Sente-se e imagine que você morreu hoje. O que eles diriam sobre você? Quais foram suas conquistas? Como você impactou as pessoas ao seu redor? Qual foi seu legado? Agora compare isso com como você está vivendo atualmente. A distância entre essas duas versões é exatamente onde sua vida real está sendo desperdiçada. A maioria das pessoas fica chocada com essa diferença. Elas percebem que estão vivendo uma vida que não criaria o obituário que gostariam de ter. E essa consciência é o primeiro passo para a mudança real. Mas aqui está o truque. Não basta escrever o obituário dos seus sonhos. Você precisa trabalhar de trás para frente. Se você quer ser lembrado como alguém que foi um pai presente, quanto tempo você está realmente passando com seus filhos hoje? Se quer ser lembrado por ter construído algo significativo, que passos você está dando hoje nessa direção? O obituário dos seus sonhos deve ser seu plano de ação para hoje. A proximidade da morte tem um efeito colateral fascinante. Ela libera sua criatividade. Quando você sabe que seu tempo é limitado, você para de se preocupar com o julgamento dos outros e começa a criar autenticamente. É por isso que muitos artistas produzem suas melhores obras quando estão enfrentando a própria mortalidade. Mas você não precisa estar morrendo para acessar essa urgência criativa. Você pode simulá-la. Aqui está como. Comece cada projeto
perguntando: se eu tivesse apenas um mês para terminar isso, o que realmente importaria? Essa pergunta elimina o perfeccionismo paralisante e te força a focar no essencial. Ela te dá permissão para ser imperfeito, mas autêntico. A urgência criativa também muda como você se relaciona com o fracasso. Quando você tem consciência da finitude da vida, o fracasso deixa de ser uma tragédia e se torna apenas feedback. Não há tempo para ficar ruminando erros. Há apenas tempo para aprender rápido e seguir em frente. E aqui está algo contraintuitivo. Quando você para de ter medo do fracasso, você falha menos, porque toma decisões com mais coragem e clareza. Se você morresse amanhã, quantas pessoas sentiriam verdadeiramente sua falta? E quantas dessas pessoas realmente te conhecem? A proximidade da morte nos ensina algo brutal sobre relacionamentos. A maioria deles é superficial por escolha nossa, não por falta de oportunidade. Nós evitamos conversas difíceis por medo de conflito. Escondemos nossa vulnerabilidade por medo de julgamento. Mantemos relacionamentos mornos por comodidade. Mas quando você encara sua mortalidade, essas estratégias defensivas parecem absurdamente vazias. Se você tem apenas tempo limitado com as pessoas que ama, por que desperdiçaria esse tempo com conversas superficiais e máscaras sociais? A morte iminente nos dá permissão para ser vulneráveis, para dizer eu te amo sem ocasião especial, para pedir perdão genuinamente, para expressar necessidades sem se desculpar, para confrontar comportamentos tóxicos sem medo de perder a relação. Porque quando você tem consciência de que pode perder essas pessoas a qualquer momento, você percebe que já está perdendo elas todos os dias em que não é autêntico. E aqui está uma verdade profunda. As pessoas não sentem saudades da sua versão perfeita. Elas sentem saudades da sua versão real, dos seus defeitos, das suas peculiaridades, das suas vulnerabilidades. Então pare de tentar ser quem você acha que eles querem que você seja. Seja quem você é, enquanto há tempo. A consciência da morte é o maior gerador de coragem que existe. Quando você realmente entende que vai morrer, a maioria dos seus medos se revela como irrelevantemente pequenos. Medo do julgamento dos outros, eles também vão morrer. Então a opinião deles sobre você é temporária. Medo do fracasso, o único fracasso real é não tentar enquanto você ainda pode. Mas existe uma diferença entre imprudência e coragem existencial. Coragem existencial não é sobre tomar riscos desnecessários. É sobre não deixar o medo de consequências temporárias te impedir de viver plenamente. É sobre entender que a dor do arrependimento é muito pior que a dor do fracasso. Pense nas pessoas que você admira. Todas elas têm algo em comum. Elas agiram apesar do medo. Não é que elas não sentiam medo, é que elas entendiam que o medo era apenas um sentimento, não um comando. E aqui está o segredo. Quando você age apesar do medo repetidamente, o medo começa a diminuir. Não porque as situações ficam menos assustadoras, mas porque você constrói confiança na sua capacidade de lidar com qualquer resultado. Aqui está algo fascinante sobre a consciência da mortalidade. Ela te força a viver no presente. Quando você sabe que seus dias são contados, você para de viver no passado ou no futuro e começa a habitar o agora. E o presente é onde toda a vida realmente acontece. A maioria das pessoas vive em 3 tempos verbais ao mesmo tempo, lamentando o passado, ansiosa com o futuro e ausente do presente. Mas o passado já aconteceu. O futuro pode nunca chegar. O único momento onde você pode realmente influenciar sua vida é este, agora, este segundo que você está vivendo enquanto lê estas palavras. A morte nos ensina que o presente não é um meio para chegar ao futuro. O presente é o destino. Cada momento é completo em si mesmo. Cada respiração é um presente. Cada risada, cada abraço, cada pôr do sol, cada conversa profunda, cada momento de silêncio. Eles não são degraus para algo melhor. Eles são a própria vida acontecendo. E quando você entende isso, uma coisa incrível acontece. Você para de adiar a felicidade. Você para de esperar pela promoção, pelo relacionamento perfeito, pela casa dos sonhos para começar a se sentir realizado. Você encontra realização no que já tem, no que já é, no que já está vivendo. A consciência da mortalidade é o maior filtro de prioridades que existe. Quando você sabe que seu tempo é limitado, você para de desperdiçá-lo com o que não importa. E aqui está o que realmente não importa. A opinião de pessoas que você nem gosta, trabalho que não acrescenta nada ao mundo, discussões sobre
coisas que você não pode controlar, preocupações com problemas imaginários e tempo gasto com pessoas que drenam sua energia. Mas identificar o que não importa é só metade da equação. A outra metade é ter coragem de eliminar essas coisas da sua vida. E isso requer algo que a maioria das pessoas tem medo de desenvolver: a habilidade de dizer não. Não para oportunidades que parecem boas, mas não são ótimas. Não para relacionamentos que são cômodos, mas não são nutritivos. Não para atividades que preenchem tempo, mas não acrescentam valor. Cada não que você diz para algo que não importa é um sim implícito para algo que importa. Seu tempo é finito, sua energia é limitada, sua atenção é um recurso escasso. E a única maneira de investir esses recursos no que realmente vale a pena é sendo impiedosamente seletivo com o que você escolhe. E aqui está uma verdade libertadora. Quando você para de tentar agradar todo mundo, você finalmente tem energia para amar profundamente algumas pessoas. Quando você para de tentar fazer tudo, você finalmente tem tempo para fazer bem algumas coisas importantes. A morte nos ensina que less is more não é apenas um princípio de design, é um princípio de vida. A maioria das pessoas pensa no legado como algo que acontece depois da morte, mas o verdadeiro legado é construído todos os dias em pequenos atos que podem parecer insignificantes, mas que se acumulam ao longo do tempo. É a paciência que você demonstra com seus filhos, é a gentileza que você oferece a estranhos, é o trabalho que você faz com excelência, mesmo quando ninguém está olhando. É a maneira como você trata pessoas que não podem fazer nada por você. Seu legado não é o que você conquista, é quem você se torna no processo de conquistar. Não é o que você deixa para trás, é o impacto que você tem nas pessoas enquanto ainda está aqui. E aqui está algo poderoso. Quando você vive cada dia como se fosse parte do seu legado, você naturalmente se torna uma versão melhor de si mesmo. Pense assim: se cada interação que você tem com outra pessoa fosse a última, como você agiria? Provavelmente com mais presença, mais gentileza, mais autenticidade. A consciência da mortalidade não nos torna mórbidos, ela nos torna mais humanos. Existe uma liberdade profunda em aceitar sua própria mortalidade. É a liberdade de parar de fingir ser quem você não é. A liberdade de expressar amor sem reservas. A liberdade de perseguir seus sonhos sem desculpas. A liberdade de perdoar pessoas que te machucaram, não porque elas merecem, mas porque você merece paz. Quando você aceita que vai morrer, você para de desperdiçar energia tentando controlar coisas que estão fora do seu controle. Você para de se preocupar com o que os outros vão pensar, porque entende que a opinião deles é temporária. Você para de adiar decisões importantes, porque entende que o tempo perfeito nunca chega. E aqui está o paradoxo mais belo de todos. Quando você aceita a morte, você finalmente começa a viver. Não apenas a existir, não apenas a sobreviver, mas a viver com intensidade, propósito e alegria. Porque você entende que esta vida, com todas as suas imperfeições e incertezas, é a única que você tem, e ela é suficiente, mais que suficiente. Ela é extraordinária. Se você chegou até aqui, já não é a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo. A pergunta: se você morresse amanhã, o que mudaria hoje? Já plantou uma semente na sua consciência, e essa semente vai crescer. Vai te incomodar quando você estiver desperdiçando tempo com coisas que não importam. Vai te empurrar para conversas que você tem evitado. Vai te dar coragem para mudanças que você tem adiado. Mas consciência sem ação é só entretenimento, e sua vida é mais importante que entretenimento. Então aqui está meu desafio para você. Escolha uma coisa, uma mudança que você faria se soubesse que vai morrer em 1 ano. Pode ser uma conversa difícil que você tem evitado, pode ser um sonho que você tem adiado, pode ser um hábito destrutivo que você tem alimentado. Escolha uma coisa e comece hoje, não amanhã, hoje, porque aqui está a verdade final. Você realmente pode morrer amanhã. Não é provável, mas é possível. E mesmo se você viver até os 90 anos, essa vida vai passar como um flash. Os anos que você tem pela frente vão ser a experiência mais rápida da sua existência. Então pare de ensaiar para a vida e comece a vivê-la. Nos comentários me conte, se você morresse amanhã, qual seria a primeira coisa que mudaria hoje? Sua resposta pode inspirar alguém a fazer a mudança que está evitando. Se este vídeo mudou algo na sua perspectiva, deixe um like para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem. E se você quer mais conteúdo que te desafia a viver com mais intensidade e propósito,
se inscreva no canal e ative as notificações. Lembre-se, sua vida não é um ensaio geral, é a apresentação principal. E ela começou no momento em que você nasceu. Então pare de esperar pela deixa perfeita e entre no palco. O show da sua vida está acontecendo agora e você é o protagonista. O diretor e a plateia mais importante. Faça valer a pena. Vejo você no próximo vídeo, se houver um próximo vídeo, se houver um próximo qualquer coisa, porque a única coisa que temos certeza é este momento. Use-o bem.